Olá, pessoal do oitavo ano do Colégio Novo Milênio. Bom, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a questão de relevo da América, tá? Vamos tratar sobre toda a parte aí da geomorfologia do continente americano. Então, como eu falei nas últimas aulas para vocês, nós temos a América, né, dividida em 3 subcontinentes, que é a América do Norte, Central e do Sul. Então, a gente vai tratar aí sobre o relevo dessas 3 Américas, desses 3 subcontinentes, ou da América no sentido geral, tá certo? Então, gente, para começar, ó, caderno 2, tá? Unidade 1, página 374. A gente já teve uma aula introdutória, né, sobre o continente americano, e eu falei para vocês sobre as divisões do continente americano, a questão aí da localização, né, dos oceanos, dos paralelos que cortam ela e tudo mais. Então, como vocês viram, a gente tem uma grande extensão aí do continente americano, no sentido norte e sul. Então, a gente vai ter aí, no caso, no continente americano, os 4 tipos de relevo que existem. Esses 4 tipos, gente, são montanhas, planaltos, planícies e depressões, tá? Os demais, assim como quando a gente chama serras, vales, isso aí são variações do relevo. Então, esses 4 tipos de relevo a gente vai encontrar em todo o continente americano. Na página 375, antes da gente começar realmente a fazer a leitura, nós temos aqui o relevo, né, americano mostrado através de um mapa. E nós temos aqui da América do Norte até a América do Sul. Lembrando que a Groenlândia está aqui, gente, mas que a Groenlândia não faz parte do continente americano. A Groenlândia simplesmente é um território que está muito próximo aí no caso da América, mas que pertence à Europa, né? No caso, a Groenlândia, ela foi comprada, aliás, foi comprada não, pertence, no caso, à Dinamarca, que é um país europeu. Assim como a gente também tem o Alasca, né, que pertencia à Rússia, né, e está ligado ao Canadá. E ela pertencia à Rússia e os Estados Unidos comprou o Alasca da Rússia, tá? Então, o Alasca é uma extensão, né, no caso do continente norte-americano dos Estados Unidos, ok? Então, ó, toda vez que a gente trata em mapa de relevo, a gente vai observar aí através das cores. No mapa de vocês, da página 375, ele diz o seguinte, que a gente vai ter aqui montanhas rochosas, vai ter Cordilheira dos Andes, vai ter os Apalaches. Então, essas áreas aí são áreas altas. E a gente sabe disso tanto pela legenda como também pelas cores. Então, qualquer mapa de população, de relevo, qualquer mapa que tenha assim um tema bem específico, geralmente as cores elas estão associadas, tá certo? No caso do relevo, quanto mais escuro, maior, no caso, a altitude. Lembrando que relevo a gente não trata como altura, tá, gente? A gente não conta do solo até o topo, por exemplo, de uma montanha. A gente conta de acordo com o nível médio do mar, tá? A gente sabe que o mar, no caso, ele vai ter 0 metros de altitude, então todas as altitudes de relevo são contadas a partir dos oceanos, ok? Então, ó, as montanhas rochosas aqui, no caso, é um conjunto, né? Uma cordilheira, um conjunto de montanhas. E a gente vai ter aqui a Cordilheira dos Andes, que vai pegar aqui a América do Sul. E nós vamos ter aqui os Apalaches e a Sierra Madre, tá? Lá no México. Que no caso, a Sierra Madre é uma cordilheira específica do México, tá? Daquele país. Aí, ó, toda a parte aqui oeste, vocês vão ver que a gente vai ter cores mais claras, então, consequentemente, vão ser relevos mais baixos. A gente vai ter aqui, no caso, planícies, né? A gente vai ter aqui depressões, ó. As depressões são pintadas aí de verdinho, né? Juntamente com as planícies. De amarelo, a gente vai ter umas áreas mais planálticas, né? E no caso aqui, laranja um pouquinho mais escuro e um marrom, que no caso vão ser aí realmente as cordilheiras, os pontos mais altos. Lembrando que aqui no Brasil, gente, a gente não tem montanha, tá certo? A gente tem o ponto mais alto, que no caso é o Pico da Neblina, mas que não é considerado montanha ainda. Montanha é quando passa de 3.000 metros, ok? E o Pico da Neblina, no caso, ele estava aí, no caso, com 2.998 metros, tá? Aqui no livro de vocês diz 2.993, é 2.998. Aí, ó, todos esses pontos aí mais altos, né, que a gente vai ter no caso
no continente americano, eles são resultado aí do encontro de placas tectônicas, tá, gente? Toda vez que as placas tectônicas elas se encontram ou elas se afastam, a gente vai ter o resultado aí com um fenômeno geológico. Pode ser a formação de montanhas, pode ser o aparecimento aí de fossas oceânicas, pode ser também um terremoto, um vulcão. Então, todo ponto de encontro de placas, a gente vai ter aí uma consequência. No caso, o Brasil, ó, ele está completamente em cima de uma placa, né, uma placa tectônica só, que é a placa sul-americana, por isso que a gente não tem montanhas, a gente não tem cordilheiras aqui no Brasil, ok? Então, ó, nessa questão aqui da localização dos relevos, a gente vai ter principalmente na parte leste, né, as áreas montanhosas, e na parte oeste as partes realmente de planície. A questão aqui dos planaltos, gente, são dobramentos antigos, tá? No caso, foram montanhas não, foram elevações, né, de planalto que foram criadas antigamente. No caso, a gente mora em cima de um planalto, né, que é em cima do Planalto da Borborema, aqui em Campina Grande, na Paraíba. Então, a gente mora em cima de um dobramento antigo, tá certo? Aí, gente, ó, começando aqui na página 374, a gente vai estar falando um pouquinho sobre toda a questão geomorfológica do relevo. Quando a gente fala em geomorfológica, a gente está incluindo toda a questão aí de relevo, toda a questão de minerais, toda a questão de recursos minerais que a gente vai ter aqui no continente americano. Aí diz o seguinte: o continente americano, em comparação com os demais, ocupa a maior extensão no sentido norte-sul, fato que influencia sua grande diversidade natural. Então, como eu falei, a gente tem uma grande extensão, ó, de norte a sul. A gente praticamente, né, vem aqui do Polo Norte, certo? Que a gente é cortado pelo Círculo Polar Ártico, até quase ser cortado pelo Círculo Polar Antártico. Não é cortado, tá, gente? Quase. Então, a gente tem uma extensão bem grande aí no sentido norte e sul. Por isso que a gente vai ter uma grande diversidade de climas, uma grande diversidade de vegetação, uma grande diversidade aí de todos os aspectos naturais que existem na Terra, tá certo? Então, quase tudo que é de biodiversidade encontrado no planeta Terra, a gente também encontra aqui no continente americano. Lembrando que a América, né, ela foi descoberta, entre aspas, aí no caso por Cristóvão Colombo, e Cristóvão Colombo ele só esteve aqui na América 4 vezes, tá, gente? E ele não sabia que isso aqui era um novo continente. Então, a América é um continente, digamos que relativamente novo, né, em consideração aí aos outros continentes, como a Ásia, a África e a Europa, que são considerados continentes velhos, tá? Continentes aí do velho mundo. Então, como o Cristóvão Colombo não sabia que tinha descoberto um novo continente, depois da sua morte, Américo Vespúcio, né, realmente descobriu que isso aqui não era uma continuação, não era uma continuidade das Índias, que isso aqui era uma nova terra. Por isso que ele deu o nome aqui, no caso o rei de Portugal, deu em homenagem a Américo Vespúcio o nome do nosso continente de América, ok? Então, nós temos toda uma grande diversidade, mas que é explorada, no caso, recentemente. Antes de Cristóvão Colombo, a gente tinha civilizações, mas tudo que a gente tem de recursos minerais, de recursos naturais, só foram explorados depois que os portugueses e os espanhóis chegaram aqui, que a gente começou a ter essa exploração aí de fato, ok? Então, ó, temos aí o relevo americano, na página 374 ainda, tá? Segundo parágrafo. O relevo americano foi formado pela ação de agentes internos e externos, como é o caso da falha de San Andreas, influenciada pelo tectonismo, no caso, gente, essa questão aí do movimento das placas tectônicas, tá? Que consiste no movimento das placas tectônicas, agente interno, e o Grand Canyon, entalhado pelo processo de erosão do rio Colorado, agente externo, tá? Então, a gente vai ter aqui, ó, uma imagem da falha de San Andreas, né? Que no caso aqui é pela questão do encontro de placas, ok? Aí a gente vai ter aqui, a falha tem cerca de 1.290 quilômetros de extensão e está localizada na Califórnia, Estados Unidos. A gente tem uma falha bem maior, gente, só que não é no continente americano, é no continente africano. É a falha que a gente chama de Rift Valley, que vai ser uma extensão aí de 5.600
quilômetros, tá certo? Então é uma falha geológica aí bem grande. Aí a gente tem essa falha de San Andreas, aqui no caso no continente americano. E aqui, gente, embaixo a gente tem a visão do Parque Nacional do Grand Canyon, né? No Arizona, nos Estados Unidos. Vocês estão vendo aqui que a formação do relevo, né? Ela é completamente erodida, tá? Ela sofreu aí, no caso, pela ação do vento, tá certo? Então, por isso que o relevo ele tem essa aparência aqui, tá? Aí, voltando aqui para a leitura. Os agentes internos, como vulcões e abalos sísmicos, terremotos, são responsáveis pelas características do relevo do continente. Já os agentes externos, como gelo, chuva, rios, mares e ventos, modelaram as diferentes formas do relevo americano. Com base nessas informações, vamos observar o relevo na América, que, de acordo com suas formas, é classificado em montanhas, planaltos e planícies, principalmente. Aí a gente também tem as depressões. Gente, depressões a gente tem dois tipos, tá? Depressão absoluta e depressão relativa. A depressão relativa é aquela que é da mesma altura aí do nível médio do mar, no caso tem 0 metros. E a depressão absoluta é aquela que está bem abaixo do nível médio do mar. São partes realmente do relevo muito baixas, tá? Aí aqui, ó, na página 375. Uma das características do relevo americano é que as montanhas se estendem em toda a porção oeste, como eu falei para vocês. Lado oeste a gente tem cordilheiras, né, conjuntos de montanhas, tá? Aí desde o Alasca até o extremo sul da América do Sul. Então vocês vão ver que desde o Alasca, ó, até o extremo sul aqui a gente vai ter várias aí cordilheiras, tá? As montanhas rochosas, a Sierra Madre, a Cordilheira dos Andes. Aí, ó, consequência dos processos orogenéticos. Gente, essa palavra orogenético tem aqui do lado o significado dela, tá? Eu vou ler rapidinho. Movimentos horizontais das placas tectônicas responsáveis pela formação das cadeias montanhosas e de dobramentos e pelo surgimento de falhas geológicas. Então, esses processos orogenéticos, esse processo realmente do movimento aí das placas, quando as placas se juntam, quando as placas se afastam, quando as placas elas deslizam, tá certo? Então, isso a gente chama de processo orogenético, que é o processo que dá origem aí, no caso, às montanhas e também dá origem aos processos aí de falhas, tá? Falhas geológicas, que são essas falhas que a gente realmente vai ter aí no solo da superfície terrestre. Aí, ó, as montanhas rochosas da América do Norte se formaram a partir do choque entre as placas do Pacífico, que é uma placa oceânica, uma placa que fica embaixo do Oceano Pacífico, e a norte-americana, continental, que foi dobrada. Então, a placa norte-americana é onde os Estados Unidos e o Canadá estão em cima, tá certo? Então, pelo choque aí dessas duas placas, a placa do Pacífico e a placa norte-americana, a gente teve aí, no caso, o surgimento dessas montanhas aqui, tá? As montanhas rochosas, essa cordilheira que a gente tem na América do Norte. Aí, no caso da América do Sul, a placa de Nazca, que é uma placa oceânica também, uma placa que também fica no Oceano Pacífico, mais densa, mergulhou em direção ao manto, sendo reabsorvida e dando origem à fossa oceânica, a borda oeste da placa sul-americana continental. Foi dobrada, formando a Cordilheira dos Andes. Então, nós temos aqui a placa sul-americana, que é onde a América do Sul está em cima, e a placa de Nazca, que é uma placa que fica aqui no Oceano Pacífico. Então, essa placa de Nazca, né, ela no caso foi reabsorvida, e a placa sul-americana, ela teve esse dobramento, tá? Que deu origem aí, no caso, a essas montanhas que a gente tem, que a gente chama de Cordilheira dos Andes. Ok, gente? Então, ó, continuando aqui a respeito de relevo, a gente tem aqui duas imagens. A gente tem aqui uma imagem aqui, ó. Preste atenção, na América do Sul, tá? Isso aqui é a Cordilheira dos Andes. Vocês estão vendo que a gente vai ter aí, no caso, essa presença de neve por causa da altitude, né? No caso, são montanhas aí que vão ter essa temperatura bem mais baixa, né? Devido à sua altitude. E a gente vai ter aí também o processo de nascente de rios, tá? Pelo degelo do pico dessas montanhas, tá certo? Aí a imagem apresenta o ponto culminante da América do Sul, o Aconcagua. Então, ó, as montanhas rochosas apresentam medidas altimétricas, que no caso está relacionada à altitude, em torno de 4.000 metros e cruzam o Canadá e os Estados Unidos.
O ponto culminante dessa formação é o Monte McKinley, ou Denali, retratado na imagem a seguir. Então, a gente vai ter aqui o ponto mais alto, né, no caso aí das Montanhas Rochosas. E aqui nós temos o ponto mais alto da Cordilheira dos Andes. Essas duas imagens aí retratadas para vocês dessas cordilheiras que a gente tem no continente americano. Aí, para a gente encerrar aqui essa parte de relevo, diz assim: vale ressaltar que essas regiões apresentam instabilidade sísmica. Por serem frequentes os abalos sísmicos e a presença de vulcões, a área faz parte dos chamados Círculo do Fogo do Pacífico. Gente, Círculo do Fogo do Pacífico é uma área, né, que no caso vai circundar e circular todo o Oceano Pacífico. Então, são áreas aí realmente de encontro de placas tectônicas, onde a gente vai ter aí, no caso, a maior parte dos vulcões ativos do mundo. Então, essa área aqui, ó, do Círculo do Fogo do Pacífico, também vai passar aqui bem próximo, né, no caso, dessas duas cordilheiras, a Cordilheira das Montanhas Rochosas e a Cordilheira aí dos Andes. Então, ela vai estar fazendo parte desse local que a gente chama de Círculo do Fogo do Pacífico, ok? Aí também vamos estar falando aí de planaltos. Diz assim: os planaltos foram formados por processos geológicos antigos, no caso, por isso que a gente chama de maciços antigos, tá? Quando você vê a palavra maciço antigo, vai ser a mesma coisa de planalto, tá certo, gente? São de formações aí geológicas antigas, de processos orogenéticos, ou seja, de movimento de placas tectônicas antigos, tá certo? Aí, já inativos, e apresentam altitudes menores em relação aos dobramentos. Por isso que os planaltos eles são um pouco menores aí do que a Cordilheira dos Andes, que são dobramentos modernos, planaltos maciços antigos e as cordilheiras dobramentos modernos. Aí, a ação dos diferentes agentes erosivos favoreceu o surgimento dessas formações na porção oriental americana. Qual é essa porção oriental, gente? A porção aqui, ó, do leste, tá certo? Lado leste, lado oriental, lado oeste, lado ocidental. Então, lado oriental aqui, ó, da América, no caso lado leste, é onde a gente vai ter aí a maior presença desses planaltos, desses maciços antigos. Aí diz o seguinte: vale destacar, aqui mesmo que eu tô. Vale destacar também que a borda leste da América apresenta instabilidade geológica, isto é, a incidência de sismos de grandes magnitudes é baixa, como é o caso do Brasil. Gente, não é que no Brasil não possa ocorrer terremoto, tá certo? Mas como a gente está em cima de uma placa só, né, no caso a placa sul-americana, as ondas sísmicas, elas não podem, ou melhor, elas não conseguiram, né, ultrapassar aí essa placa. Então, a gente não consegue sentir os tremores, tá certo? Quem tem embaixo da placa sul-americana. Mas, se ocorrer algum vulcão ou algum algum terremoto, né, em países vizinhos, a gente pode ter aí, no caso, os tremores, tá? A gente pode sentir os tremores aqui no Brasil. Como foi o caso, né, que aconteceu em São Paulo, né? A gente teve tremores de terra recentemente. Não esse ano, tá, gente? Mas recentemente a gente teve tremores de terra. Ano passado a gente também teve tremores de terra ali em Santa Catarina. Então, esses tremores aí são por causa de países vizinhos, né, que sofreram aí abalos sísmicos e o Brasil ele sentiu, tá certo? Então, embaixo da placa sul-americana, que é onde o Brasil tá, a gente tem tremores o tempo todo, a gente tem ondas sísmicas, mas a gente tá em cima de uma placa só, por isso que dificilmente a gente sente aí tremores de terra. Então, a magnitude, no caso aqui, é baixa, tá certo? Aí podemos destacar como exemplo dessa forma de relevo o Planalto Canadense, localizado na Península de Labrador, o Planalto Apalache, na costa leste dos Estados Unidos, e os Planaltos das Guianas e da Patagônia, na América do Sul. Que esses planaltos aqui, gente, vocês também vão ver aqui nesse mapa, tá certo? Ó, aqui a Península do Labrador, o Planalto das Guianas, o Planalto Brasileiro, tá certo? Então, esses planaltos aí na parte leste aí da América. Aí na página 377, ó, diz assim: nas áreas litorâneas e no interior do continente encontramos as planícies, superfícies com pouco desnível no terreno,
nas quais predomina o processo de sedimentação. Então, gente, as planícies elas vão ser bem mais baixas aí do que os planaltos. Geralmente são áreas muito planas, geralmente são áreas muito boas para se morar, né? Geralmente são áreas aí, no caso, muito habitadas, tá certo? Por serem áreas mais planas, áreas mais baixas, né? E áreas aí, no caso, que tem uma facilidade maior aí de você ter habitações. Por quê? Porque a gente vai ter uma presença muito grande aí de bacias hidrográficas e outras coisas. Então, as planícies, elas têm pouco desnível no terreno, ou seja, elas não são tão acidentadas como, por exemplo, a gente tem no caso aí dos planaltos, né, que geralmente são acidentados, e as montanhas nem se fala, né? Aí podemos destacar a planície amazônica, a platina, as planícies costeiras e a do Mississippi. Então aqui a gente tem uma imagem que é a vista da Ponta do Mutá com recifes de corais em Barra Grande, na Bahia. Então isso aqui é um exemplo de uma planície costeira. O que é planície costeira? Uma planície que, no caso, está aí próxima ao mar, tá? Costa litorânea, ou seja, próximo ao oceano, ok? Então, gente, nós vamos encerrar nossa aula de hoje aqui com relevo. Em outras aulas, a gente vai estar continuando aí os aspectos físicos do continente americano, tá ok? Então, bons estudos!